Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Gentil, eu falo aqui do Instituto Vitabella de Santo André, tá? É uma escola de formação profissional para micropigmentadores, microblending Tebori, micropigmentação paramédica e design de sobrancelha, ok? Hoje nós vamos falar de simetria grega, simetria de sobrancelhas, ok? Simetria é o primeiro valor de beleza do nosso inconsciente. Tudo que é simétrico, nosso inconsciente reconhece como belo, ok? Então hoje nós vamos falar da técnica que os gregos, lá no ano 380 a.C., ou seja, essa técnica sobreviveu e vai sobreviver durante muito tempo, né? Essa técnica de simetria tem 2.400 anos. Eu tenho uma opinião que enquanto nascer pelo na sobrancelha, ela vai estar na moda, ok? Por que nós vamos falar dessa técnica? Porque essa técnica é uma técnica que garante o verdadeiro terror de todo micropigmentador. Qual que é? Garantir simetria. Hoje, a gente percebe que a formação de micropigmentadores não é focada em simetria, é focada na arte, é focada no Van Gogh, no Picasso, entendeu? E como resultado, o que a gente tem disso? Um monte de sobrancelhas tortas, sobrancelhas assimétricas, sobrancelhas fora de alinhamento, ok? Muito bem, então vamos começar. Já sabemos que a técnica é modernérrima, né? Então vamos lá. Não se perdeu no tempo. Bem ou mal, parte dela é usada no aprendizado de todo designer e de todo micropigmentador. O que a gente vai fazer hoje aqui é resgatar essa técnica pura, que é a técnica que funciona, ok? Muito bem. Simetria grega. Vamos falar primeiro de alguns critérios. Os gregos já sabiam lá atrás que para nós fazermos simetria, nós precisamos ter os olhos fechados. Aqui nós temos uma representação, mais ou menos, de olhos fechados, um desenho de olhos fechados, ok? Por que olhos fechados? Porque se eu vou fazer simetria, eu tenho que partir de uma referência boa para pegar a medida para a coisa ficar simétrica, para a sobrancelha ficar simétrica. Então vamos lá, eu tenho muita dificuldade de entender como é que se faz medição do jeito que a turma faz hoje, de olhos abertos, né? Então, de olhos abertos, de manhã, à tarde, né? Você está com o paquímetro medindo a pessoa e a pessoa está acompanhando a medição, né? Está acompanhando a medição. Eu fico tentando entender como é que essa sobrancelha vai sair simétrica, tá? Os gregos já sabiam algumas coisas que com o tempo a turma se esqueceu. Primeiro, os olhos sempre fecham no mesmo lugar. Eles até abrem diferentes, mas eles sempre fecham no mesmo lugar. Então isso torna uma referência boa para pegar a medida. Nós vamos pegar a medida do canto externo do olho, do canto interno do olho e do meio do olho fechado. Os olhos sempre fecham no mesmo lugar, ok? Segunda coisa que o pessoal se esqueceu aí com a evolução, vamos dizer assim. Quando eu fecho os olhos naturalmente, eu digo naturalmente, assim. Eu não digo assim, forçar o fechamento, eu digo naturalmente. A gente relaxa o músculo frontal e o músculo temporal, que são os músculos responsáveis pela movimentação da nossa sobrancelha. Quando a gente relaxa eles, a gente literalmente coloca a sobrancelha no lugar, certo? Simples assim. A turma lá de trás já sabia disso. Então vamos fazer essa linha de raciocínio. Em um outro vídeo eu disse que a nossa sobrancelha, dentro da técnica dos gregos, é composta de 5 retas. Então a minha sobrancelha é composta de 5 retas. O que nós vamos fazer agora é desenhar essas 5 retas, ok? Muito bem. A primeira reta que nós vamos fazer inicialmente, 7 linhas verticais na testa da pessoa. 7 linhas verticais, ok? Essa técnica que eu vou passar agora, quem é designer e não é micropigmentador, pode aplicar. Vai melhorar muito a qualidade do seu trabalho, a sua segurança vai reduzir sensivelmente o tempo. Porque aí, lá no final da sobrancelha, você não vai ter o momento da arte, entendeu? Agora é aqui. Aí ficou um pouquinho torto, agora é aqui. Não, já sai praticamente pronta. Você só tem que dar um acabamento leve, ok? À medida que você vai desenvolvendo nessa técnica como micropigmentador, o tempo de acabamento vai diminuindo. E aí o que acontece com isso? Você consegue fazer um trabalho mais rápido, mais preciso, de melhor qualidade, mais profissional, ok? Muito bem. Falei que nós temos 7 linhas verticais. A primeira linha vertical que nós vamos traçar é no eixo de simetria, no meio de tudo, ok?
Então a primeira linha vertical que nós vamos traçar é no eixo de simetria, no meio de tudo. Segunda e terceira linha vertical que nós vamos traçar. Nós vamos chamar este canto do olho de canto interno do olho e esse canto do olho de canto externo do olho. Canto de dentro, canto de fora. Canto interno, canto externo do olho. Segunda e terceira linha vertical, canto interno do olho. Canto interno do olho. Então vamos lá. Canto interno do olho. Ok. Já tenho 3 linhas verticais. Quarta e quinta linha, elas se referem ao tamanho da sobrancelha. Então vamos lá. Tamanho da sobrancelha, 5 centímetros a partir do canto interno do olho. Tudo junto? Tamanho da sobrancelha, 5 centímetros a partir do canto interno do olho. Então, do canto interno do olho, daqui para cá, eu meço 5 centímetros, certo? 5 centímetros. Isso é o quê? Tamanho da sobrancelha, certo? 5 e 5, ok. Alguém deve estar perguntando, 5 centímetros é um tamanho padrão de sobrancelha? Sim e não. Os gregos lá atrás definiram todas as regras de beleza facial e corporal também. Nós estamos falando de face. O visagismo veio 1.200 anos depois e se contemplou, seguiu todas essas regras determinadas pelos gregos. Uma delas é muito curiosa. O tamanho da boca é igual ao tamanho da sobrancelha. Então eu peço para vocês começarem a medir boca de clientes, vocês vão chegar a uma conclusão curiosa. As bocas oscilam de 4,7 a 5,3 centímetros. Então a primeira pergunta que vem é, para que eu vou trabalhar com medida quebrada? Arredondo tudo para 5. Então acaba sendo uma regra para 95% dos casos. 5% vai ser a boquinha ou o bocão. Aí nós vamos fazer compensação. Mas por hoje, por hora, vamos fazer essa linha dos 5 centímetros de tamanho da sobrancelha, ok? Eu disse que são 7 linhas verticais, tá? E na verdade aqui nós já temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 2. As 2 que faltam são referentes ao ponto mais alto, ok? Ponto mais alto. Para os gregos era simples assim. 4,5 centímetros a partir do meio da testa. Então vamos lá. 4,5 a partir do meio da testa, ou do eixo de simetria. Daqui para cá, 4,5 centímetros. Isso é o quê? Ponto mais alto, ok? Quantas linhas verticais eu tenho agora? 7 linhas verticais, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos fazer o que eles chamavam ou chamam de medição de altura. Nós vamos saber qual a altura dessa sobrancelha. Diferentemente do design, no design cada um tem a sua técnica, mas vamos falar do básico do design. Ensina o quê? Eu ponho aqui um lápis aqui na aba do nariz, canto do olho, marco o começo da sobrancelha. Ponho um lápis na aba do nariz, meio do olho, marco o ponto mais alto. Ponho um lápis na aba do nariz, fim do olho, marco o fim da sobrancelha, ok? Isso chama-se referência pendular, pendular. Referência pendular não serve para gente como micropigmentador. Por quê? Aqui é a altura, né? A referência pendular só dá a direção, não dá as alturas. Então agora nós vamos falar de altura, ok? A altura do começo da sobrancelha, que eles chamam de altura inicial. O que é a altura inicial? Do pezinho da sobrancelha, nós vamos sempre falar primeiro da parte de baixo, que a gente chama de base da sobrancelha. A parte de baixo da sobrancelha é a base. A base é que nem uma casa. Primeiro eu tenho que construir o alicerce, para depois eu fazer a casa. Então primeiro eu preciso construir a base. Então vamos fazer a base, a parte de baixo. A altura inicial da base da sobrancelha até o canto interno do olho, agora medindo no sentido de altura. A altura inicial é a metade do tamanho dos olhos, ok? Então a altura inicial é metade do tamanho dos olhos. Os olhos variam, mas a gente aqui vai adotar uma medida redonda para a conta ficar fácil. Vamos dizer que esse olho tem 3 centímetros, ok? E essa distância entre olhos tem 3 centímetros, ok? Se o olho tem 3 centímetros, metade de 3 é 1,5. Então agora eu vou medir no sentido de altura, no começo da sobrancelha, 1,5 centímetros. Ok, nesse sentido eu meço 1,5. Agora no sentido de altura, tá?
1,5 centímetros. O cruzamento desse 1,5 com essa reta me dá um ponto. Eu sei que aqui é o começo da sobrancelha. Cruzamento dessa reta me dá um ponto. Eu sei que aqui é o começo da sobrancelha. Ok? Vamos falar agora onde a sobrancelha termina. A minha sobrancelha termina num raio, numa curva, um raio de 2 centímetros a partir do canto externo do olho. Opa, peraí, vamos ver como é que é isso? O que está mais perto do final da sobrancelha? Canto externo ou canto interno? Canto externo. Então é do canto externo que nós vamos pegar a medida, certo? Raio de 2 a partir do canto externo do olho. Então aqui meu super compasso, certo? Vamos lá. Raio de 2 a partir do canto externo do olho. Raio de 2 a partir do canto externo do olho. Raio de 2 a partir do canto externo do olho. O raio do canto externo do olho para cá é um raio de 2 centímetros. O cruzamento desse arco, desse raio com essa reta me dá 1 ponto. O cruzamento desse arco com essa reta me dá 1 ponto. Aí é o final da sobrancelha, ok? A altura final da sobrancelha. Ficou faltando definir só uma altura, que é a altura do ponto mais alto, tá? Que também é um raio de 2,5 a partir do meio do olho fechado, ok? Então vamos lá, raio de 2,5 a partir do meio do olho fechado. Então eu marco o meio do olho fechado, e faço um raio de 2,5. Um raio de 2,5. O raio do meio do olho fechado para o ponto mais alto, ou a medida em raio, né? Seria um raio de 2,5 centímetros, ok? O cruzamento desse arco, desse raio com essa reta me dá 1 ponto. O cruzamento desse arco com essa reta me dá 1 ponto. Ok. O que eu faço agora? Ligo os pontos, certo? Então liguei os pontos. Liguei os pontos. Liguei os pontos. Liguei os pontos. Opa. Liguei os pontos. O que eu tenho aí? A base da minha sobrancelha, o alicerce da minha sobrancelha, ok? De onde ela começa. Essa base é a base que você não pode perder durante todo o processo, ok? O que ficou faltando fazer nessa sobrancelha agora? A grossura, certo? Para isso, essa grossura eu defino com a cliente. O que ela gosta, dependendo da idade dela, se é mais jovem, tende a ser uma sobrancelha mais grossa. Se é uma pessoa de mais idade, tende a ser uma sobrancelha mais fina. Então eu vou definir a grossura, a espessura da sobrancelha inicial, aqui do comecinho dela. Só isso que eu tenho que definir com a cliente. Vamos imaginar que eu defina em 6 milímetros, tá? Não existe uma regra para isso, é meio com o gosto do cliente, o que ele busca, o que ele quer. Uma vez que nós estamos simplesmente colocando sobrancelha na testa das pessoas. Não estamos preocupados com o que ela tem de pelos, ok? Em geral, uma regra mais ou menos em geral é o seguinte: aquela jovem nós vamos fazer com 6 milímetros, aquela pessoa de terceira idade nós vamos fazer com 3 milímetros. Sempre flutue nessa faixa, evite de fazer sobrancelha grossa. Lembre-se sempre do seguinte: sobrancelhas micropigmentadas pressupõem-se uma sobrancelha mais fina do que deve, ok? Aí você faz grossa porque a cliente pede, depois ela se arrepende, você vai ter que despigmentar, camuflar, aí começa o calvário, entendeu? Então faz mais fina. Se ela reclamar que ficou fina, no retoque você dá uma engordadinha nela. Vamos fazer esse caminho. Você até vai fazer sobrancelhas grossas. A partir do momento que você ouviu eu falar isso, você vai olhar e vai falar, a cliente pode até ter gostado, mas não ficou legal, ficou carregado, ok? Então vamos lá. Se eu definir a grossura e espessura inicial em 6 milímetros, então é só eu puxar aqui 6 milímetros. 6 milímetros. E puxo do outro lado 6 milímetros, ok? O que ficou faltando eu definir aí? A grossura, a espessura no ponto mais alto, tá? Que para os gregos eram bem radicais, né? Aliás, se vocês tiverem dúvida se esse negócio, se essa conversa de grego procede em beleza, não precisa acreditar em mim. Dá uma olhada nos filmes tipo Troia, 300, dá uma olhada na mulherada, dá uma olhada na internet em estátua grega. Olha como esse povo era obcecado por simetria, ok? Então vamos lá. Para os gregos, a grossura, a espessura no ponto mais alto, ela é a metade da grossura inicial. Qual a grossura inicial? 6 milímetros. Metade de 6 é 3. Então a gente marca 3 desse lado.
Marca 3 desse lado. E o que eu faço agora? Ligo os pontos. Ok? Pronto! É só isso, a tal da simetria grega. Nós estamos falando de simetria. Simetria. Não estamos falando de design. Mas aí eu vou fazer design depois? Vou! Como é que eu vou fazer o design depois? Então eu vou botar as curvas, né? Vou fazer curvinha no raio de passagem inferior, curvinha no raio de passagem superior. Vou fazer o bico de cegonha, o cone, a ponta. Vou fazer ao começo da sobrancelha. Opa, começo da sobrancelha. Tá? Vou fazer o começo da sobrancelha. Vou fazer um rainho aqui de entrada. Vou fazer um rainho aqui de outra entrada. Pronto, ó. Depois eu vou acabar essa sobrancelha. Certo? Depois eu vou acabar essa sobrancelha. Essa é a técnica de simetria grega. Lembrando sempre, para os gregos existia simetria. Design era um assunto de acabamento, ok? Eu gostaria de agradecer vocês por esse vídeo e aguardo vocês aqui para aprender um pouco mais, aliás, muito mais sobre sobrancelhas simétricas e perfeitas. Muito obrigado.